Oi pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à nossa aula do curso de inspeção de equipamentos, certo? Como sempre me apresentando, eu sou o professor Rafael e estamos dando início aqui à nossa segunda videoaula, né, da matéria de permutadores de calor, né? De maneira que essa nossa segunda videoaula, ela fica aí sendo a nossa parte final, né, da introdução, aí, certo? E só relembrando rapidamente aqui, na primeira videoaula nós falamos sobre os princípios de funcionamento, né, dos permutadores. Falamos também sobre mais ou menos como funciona, né, o processo de permuta, os tipos de permutadores com relação à sua funcionalidade, né, à sua função. Vimos também os tipos de permutadores com relação à sua forma geométrica, certo? E encerramos aqui falando sobre permutadores por placas. De maneira que nessa nossa segunda videoaula vamos começar a falar, acompanhem comigo, sobre os trocadores de calor bitubulares, certo? São aqueles, como eu já expliquei, com dois corpos de feixes tubulares particulares, distintos. Então acompanhe a leitura comigo. São equipamentos muito simples, constituídos de um tubo que pode ser aletado ou não, encamisado por outro. Ou seja, é um tubo dentro de outro. Primeiro entendimento. Por exemplo, aqui temos um pequeno esquema, né? A entrada do casco, certo? Temos aqui a saída dos tubos e a entrada do casco, certo? Isso aqui é uma vista lateral, evidentemente, vista frontal, perdão. E por aqui é onde passam os fluidos de processo de troca, sendo que numa vista lateral, onde você vai ver o tubo, né, o buraco do tubo, você vai ver que é um tubo dentro do outro, né? Temos aqui a entrada de tubos também. Consiste na montagem de dois tubos concêntricos, ou seja, eles convergem a uma mesma direção, né, uma direção em comum. Um fluido passa pelo tubo interno, certo? O menor tubo, e o outro pelo anel formado entre os dois tubos. Afinal de contas, há um vão, né? Entre um tubo menor e um tubo maior, há um vão. Esse vão passa um produto, e o outro produto passa por dentro do tubo menor, que é o tubo interno, certo? E, geralmente o tubo interno é aletado. Por que aletado? Porque aí ele garante esse espaço, né, anular entre o tubo menor e o tubo maior, certo? E são montadas sequências em trechos retos em série, ou seja, trechos retos, né, seriados um em relação ao outro, unidos por curva em U, certo? A união é feita por esse tipo de curva, usado em vazões menores, certo? Então o entendimento é esse. Bitubular, um tubo menor revestido por um tubo maior. O tubo menor geralmente é aletado, né, para, como já lhes disse, garantir o espaço anular, o espaço entre um e outro, certo? E um fluido passa por dentro do tubo menor e o outro fluido passa por esse espaço anular, certo? Fazendo assim a troca de calor. Temos aqui um tipo de permutador casco e tubo bitubular, certo? Dentro desse tubo aqui existe um tubo menor, que seria o feixe, né? Certo? E provavelmente esse tubo menor que está aqui dentro é aletado. Bom, falemos agora sobre os permutadores em espirais. Consiste em duas longas chapas lisas enroladas em torno de canais centrais, criando dois canais espirais concêntricos. Ou seja, são chapas lisas, né? Elas estão enroladas, elas são envoltas, né, em torno de canais centrais. Ou seja, são canais centrais, certo, que criam ali entre esse enrolamento dois canais espirais concêntricos, ou seja, canais espirais que tendem a uma... O fluido quente entra por um canal central, percorrendo um dos canais elípticos até a saída da periferia do casco, ou seja, ele vai por esses canais até uma extremidade do próprio casco, percorrendo outro canal elíptico até a saída do último canal central, certo? No caso, ele faz o quê? Um sobe e um desce, então faz uma troca de calor em contracorrente, certo? E é muito usado para fluidos viscosos ou sujos, como o asfalto, certo? Que aí a possibilidade de haver uma retenção de resíduo é menor. Então eles são indicados para serviços para trabalhar com fluidos
como dizer, um padrão de viscosidade maior, né? Temos aqui um tipo, ó, ver se facilita o entendimento agora, certo? São tubos, certo? E placas ali, ó, enroladas entre um e outro, ó, como se fossem são várias placas na verdade, né? Entre um e outro, uma tangenciando a outra, né? Ali. E o fluido, ó, um fluido passa nesse sentido, certo? Em um dos espaços anulares ele passa numa direção, e ao passo que o outro passa em contracorrente, sempre um em relação ao próximo, certo? Um em contracorrente em relação ao próximo, certo? Temos aqui a entrada provavelmente aqui seria do fluido de troca, né? O fluido que faria a troca de calor, ou do fluido de processo mesmo, realmente, aqui seria o fluido de processo, e aqui seria a passagem do fluido de troca, que faria esse trajeto de circulação aqui, fazendo assim a permuta térmica, certo? Bom, esse aqui, senhores, é um esquema gráfico, né, do principal casco, do principal tipo de permutador que nós temos na indústria, que é o casco e tubo, certo? Então, vamos aqui, cada partezinha vamos, né, falar sobre tal. Primeiro aqui temos a junta, né? Essa junta em detalhes de vermelho aqui é uma junta feita de borracha nitrílica, né, que fica entre o tampão, certo? E o espelho fixo, né? Espelho fixo, que inclusive não é nada mais do que o quê? Um espelho, não é um espelho de vidro, né? Mas é um agregado, né? Uma peça feita de aço carbono, com esses furos aqui eles são o quê? Nada mais do que a entrada dos feixes tubulares, certo? Ou seja, aqui dentro, a mesma quantidade e posicionamento dos feixes tubulares é a mesma que está disposta aqui no espelho fixo, certo? Aqui é uma região que é fechada, isso aqui é como se fosse um flange cego, né, gigante. E aqui é o espelho fixo por onde o produto circula, certo? Na posição exata. Aqui é o tampão, certo? Onde é a entrada do seu permutador, certo? Aqui são os feixes tubulares, são essa série de tubinhos, né? As chicanas, como já havia lhes dito, né? Chicanas, diga-se de passagem, de aço carbono galvanizado. Para quê? Para resistir a altas temperaturas e inclusive também a resistir aos choques térmicos, né, oriundos da troca de calor. Assim como o feixe tubular, de uma forma mais delicada, é feito de tubos de cobre, pela mesma razão, só que com uma necessidade maior de resistir a altas temperaturas e a variações bruscas da mesma. Certo? Temos aqui a base, né, que é o berço, onde repousa o nosso permutador, certo? Uma conexão, que não é nada mais que uma luva de aço forjado, né? Uma conexão aqui que pode ser de saída e de entrada e saída de fluido, certo? E temos o tampão, que é geralmente fica o bocal de entrada e também o bocal de saída. Percebam aqui, ó, uma setinha para entrada e outra para saída. Acho que por último lugar ficou o casco, né, que também é feito de aço carbono, certo? Que é o que? É o corpo externo, né, corpo bruto do nosso permutador, certo? Bom, vamos agora a conceitos, né, conceitos básicos, mas já foram explicados. Casco, parte externa central do permutador, certão, casco, parte externa, né, que tem em relação ao centro, é a maior parte externa do permutador, que é o nosso casco, é o que envolve a totalidade do equipamento. Carretéis e tampas dos carretéis, partes externas extremas do permutador, seria aqui, nessa região, e na região oposta, bem como aqui e aqui, certo? Feixe tubular, que é constituído de espelhos. Que espelhos? Espelho fixo e tem alguns que tem espelho móvel, que mantém os tubos na posição desejada. Por essa razão, eu havia lhes dito o quê? Que a posição, certo, na qual os feixes tubulares estão dispostos aqui dentro é exatamente igual a essa disposição desses furos aqui dentro, certo? Nesse tipo de permutador, os espelhos são soldados ao casco,
certo? Como vocês podem observar, esse espelho aqui, ele é unido por uma solda logo aqui atrás, né? Soldada ao casco. Ele não é móvel, ou seja, ele é um espelho fixo. E servem também como flanges, aos quais os carretéis são parafusados, certo? Ou seja, esse carretel aqui, junto com a junta de borracha nitrílica, que é um material que resiste também a altas temperaturas, ele é acoplado aqui numa conexão flangeada, certo? Com estojos e etc. Temos as chicanas, né, que orientam o fluxo do casco de forma a manter os tubos na posição desejada e evitar que sofram esforços de reflexão. Então, chicanas, né, que são esses detalhes em verde aqui, ficam transversais aos feixes tubulares. Como eu já havia dito na primeira videoaula, eles simplesmente estão ali para firmar o posicionamento dos feixes tubulares, não permitindo que haja nem vibração e nem um dobramento, né, por conta desse tipo de trabalho, certo? Bom, e temos os espaçadores, né, que mantêm o conjunto de chicanas em posição. O que são espaçadores? Exatamente, certo? São elementos que estão aqui por dentro, na verdade não está nem descrito aqui, mas eles ficam aqui dispostos no mesmo sentido dos feixes tubulares, com a intenção de manter o espaço certo entre uma chincana e outra, né, evitando que uma se aproxime da outra e fique desproporcional à distribuição de carga, certo? Dos feixes. Permutador casco e tubo. 3 tipos. Importantíssimo saber isso, senhores. Que dentro de um tipo geométrico de permutador, nós temos 3 tipos de formas de permuta, né? Mas ainda assim com base em casco e tubo. Que é permutador de espelhos fixos, que é o que a gente acabou de ver. Permutador de tampa flutuante. E permutador de tubos em U. Certo? São tubos que fazem aquelas curvas em U. Vejamos, esse aqui é um permutador de espelho fixo, certo? Ó, um espelho fixo soldado ao casco, certo? Outro aqui, esse aqui é de tampa... Perdão, é tampa móvel, é de tampa flutuante, perdão, certo? Sendo inspecionado aqui pelo inspetor de equipamentos. E aqui temos um de casco e tubo convencional, que é o de tubos em U, certo? Cadê? Por aqui não dá para ver, mas aqui... Chega nesse ponto aqui, o tubo ele não encerra o seu serviço, ele faz uma curva, certo? Uma curvatura e continua indo, né, seguindo o seu fluxo de corrente, certo? Ele é constituído de alguns elementos particulares, por exemplo, aqui o casco, né, o shell. Temos aqui o 16, espelho flutuante, certo? Que é essa região aqui que ela fica solta, né? Ela não é soldada ao casco, certo? Temos sistemas aqui de dreno e respiro, né? Ó, o dreno sendo o 23 aqui embaixo, ó, o sistema de dreno, e o respiro evidentemente aqui em cima, né? 24. Deixa eu ver o que mais tem de diferente aqui. Deixa eu ver se eu acho os espaçadores para mostrar aos senhores. Não possui aqui, não tem a legenda de espaçadores. Enfim, aqui é o problema 10. Chincana do carretel. Aqui há também uma chincana aplicada no nosso carretel aqui, certo? Temos aqui os bocais do casco, certo? Um bocal, outro bocal, e etc. Certo? Tudo isso aí são elementos que compõem o nosso permutador aí do tipo de curva em U. Bom, falemos agora da norma tema, né? Da Tubular Exchanger Manufacturers Association, certo? Tema, é uma sigla, né? TEMA. O tema recomenda a seguinte padronização para a codificação de permutadores de calor, casco e tubo, ou seja, é uma norma, né, de caráter internacional que faz com que haja uma intercambiabilidade de informações no que tange a identificação de permutadores, certo? Bom, e como é que temos, né, essa informação? O permutador ele tem um nome código. O nome código dele é definido pelo tamanho, certo? Pelo diâmetro nominal, pelo comprimento, pelo tipo de permutador, né? Se é um refervedor, não é, bababá, se é um refrigerador. E XYZ aqui, senhores,
é a codificação correspondente o quê? À extremidade frontal do casco e extremidade de ré do permutador. Certo? Qual é o código? Certo? Tem um código determinado cada unidade. E aí fica a critério da indústria. Certo? O que é importante saber aqui, esse D é o diâmetro nominal do permutador correspondente ao diâmetro interno do costado. Ou seja, você tem o casco, certo? O diâmetro nominal, todos sabem que é o diâmetro de trabalho. É o diâmetro que realmente é utilizado ali no processo industrial, certo? Então, equivale ao que é o diâmetro interno do costado. Ou seja, o diâmetro entre uma extremidade da parede interna a outra extremidade da parede também interna. L é o comprimento nominal dos tubos em polegadas, certo? É simplesmente o comprimento. Simples. E XY, como já havia lhes dito, é a codificação correspondente à extremidade frontal, certo? Qual é o tipo de extremidade frontal, né? Do casco também é um tipo, qual é o tipo do casco, e extremidade de ré do permutador. Ou seja, X ficaria com o tipo de extremidade frontal, Y, tipo de casco, né? E Z seria a extremidade ré, ou seja, seria a parte posterior aí do nosso permutador, certo? Bom, ainda em norma-tema, projeto de trocadores de calor, de respeito a características, fabricação e materiais, de acordo com a norma-tema. Classe R de permutadores, atuam em condições severas de processamento de petróleo, certo? Ou seja, são aqueles que trabalham com fluidos pesados, certo? Fluidos residuais, no caso de alguns refervedores, e em serviços de alta pressão, que também configuram um certo tipo de severidade, certo? Temos da classe C, que são condições moderadas de operação, no caso de aplicação comercial, como, por exemplo, a refrigeração, certo? Por exemplo, um refrigerador, classe C a nível de permutador. Classe B, para serviços de processamento químico, certo? São aqueles que estão ali para fazer trocas térmicas, certo? Exigidas, né? Necessitadas, solicitadas por um processamento químico, certo? Temos muito esse tipo, classe B, na indústria petroquímica. Características principais dos feixes dos tubos. Primeiro, a espessura. Bom, os tubos para permutadores têm as suas espessuras padronizadas pela classificação BWG, que relaciona um número inteiro a uma determinada espessura. Vamos entender mais abaixo aqui, né, com a nossa tabelinha. Ó, BWG 10, valor 10 é o valor BWG, corresponde a qual tamanho em polegadas? 0,134 de espessura. O 11 já é 0,120, certo? O 12 já é 0,109, o 13 0,095 e vai descendo, né, numa proporção até chegar ao grau 18, certo? Que é o de 0,049 milímetros de espessura, certo? 49 polegadas de espessura. Esse IN aqui, senhores, para quem não sabe, é a sigla internacional de polegada, tá? IN. AN permutador de casco e tubo. A fabricação de permutadores com relação ao vaso de pressão apresenta mais um item a ser observado: a ligação dos tubos aos espelhos. Quais são os tipos? Geralmente, certo? O espelho, geralmente, ele é soldado ao casco, né? Agora vamos ver com relação aos tubos, os feixes tubulares e os espelhos. A fixação dos tubos aos espelhos deve ser estanque, ou seja, não pode haver vazamento, até porque um equipamento que se preze, um permutador, como nós já vimos em outras videoaulas, também é um vaso de pressão, e característica do vaso de pressão, primeira característica é que ele é o quê? Um equipamento estanque, né? E um equipamento estanque que tem a capacidade de armazenar um fluido sem permitir que ele vaze para um outro ambiente, certo? Então, primeira característica, a fixação do tubo aos espelhos deve ser estanque, ou seja, não pode haver vazamento. Por essa razão, é muito empregada a soldagem. Deve apresentar resistência mecânica, porque trabalhamos com pressão e com movimentação de fluidos, então há uma certa vibração, certo? E, se possível, permitir o reaproveitamento dos espelhos
no caso de deterioração e troca dos tubos. Ou seja, tem que ser uma forma de acoplagem, de união, que não vai danificar permanentemente nossos espelhos, caso eles tenham que ser trocados. Os meios de fixação usuais são brasagem, certo? Aquele tipo de solda por brasagem, que também não deixa de ser uma união a quente, uma união soldada. A soldagem propriamente dita, que é a soldagem de topo ou até mesmo em ângulo ali, e a mandrilagem, certo? Que aí já destoa um pouquinho desses dois primeiros processos, mas é um meio de fixação usual, certo? Temos aqui um outro esquema de permuta do casco e tubo, certo? Esse aqui é o miolo, né? O corpo interno dele, certo? Aqui já seria o casco, na vista de um casco aqui. Isso aqui, senhores, seria o nosso espelho, né? Sendo soldado aqui, certo? Bom, escolha do fluido. Vamos saber agora, dentro de permutador casco e tubo, né? A escolha do fluido. Como se escolhe, quais são os parâmetros, né? Para os fluidos. Categoria A, fluidos mais sujos. São com depósitos, né? Fluidos com depósitos de outros elementos. Coque, né? Que é aquele resíduo de petróleo. Sedimentos, ou seja, fluidos com sedimentos, sólidos em suspensão. E catalisadores, certo? Entre outros. É mais fácil de remover a sujeira dos tubos do que o casco, certo? Porque nos tubos, por eles serem finos, não há muita aderência desses resíduos, né? E então dificulta ali a formação de incrustações. Porém, em caráter exatamente contrário a esse, nós temos ali o casco, né? Que o casco ele é maior, então ele retém, por estar recebendo toda a carga na sua estrutura interna, ele recebe com mais facilidade o que? A formação de incrustações. Por essa razão, está aqui dito, é mais fácil remover a sujeira dos feixes tubulares do que do casco, certo? Fluidos mais corrosivos. Além de ser mais econômico usar tubos resistentes à corrosão do que um casco com a mesma propriedade, certo? É mais fácil substituir os tubos furados do que o casco. Vamos reler, para ficar bem entendido. É mais econômico, certo? Além do fato de ser mais econômico usar tubos resistentes à corrosão, certo? Isso nós já vimos em algumas aulas de tubulação ou de materiais, certo? Mais fácil usar um tubo resistente à corrosão do que um casco com a mesma propriedade, certo? Se você tem tubos resistentes à corrosão, o casco é, como dizer assim, de uma certa forma mais dispensável, certo? É melhor ter tubos, feixes tubulares resistentes, porque aí o que acontece? Se você tem um feixe tubular resistente, você pode tratar esses fluidos corrosivos por dentro dos feixes tubulares, poupando assim o meio externo, que é onde fica o casco, certo? Ao contrário se você mantém o casco com um material resistente à corrosão. Se você tem um casco de material resistente à corrosão, significa dizer que não necessariamente o feixe tubular vai ter o mesmo material. Entendeu? Então, se você vai passar um fluido corrosivo ali, você vai comprometer, né? Você vai comprometer o seu feixe tubular. O seu casco vai se manter resistente, mas o seu feixe tubular vai ser danificado. Então, você vai ter que fazer uma manutenção da mesma forma. Por essa razão, é o que o enunciado está dizendo. É mais fácil e econômico, até mesmo mais lógico, né, mais inteligente, você optar por utilizar um material resistente à corrosão nos feixes tubulares. Por quê? Os senhores na indústria vão ver, na maioria dos permutadores que tratam com fluidos corrosivos, os feixes tubulares são de materiais diferentes de aço carbono, certo? São de aço liga ou até inoxidável, certo? E o fluido de processo, que são os fluidos corrosivos, eles passam por dentro dos feixes tubulares. Por quê? Os feixes tubulares, por serem de um material mais nobre, resistente à corrosão, eles não vão sofrer tanto com o ataque corrosivo, vão sofrer, mas vão ter uma resistência maior, e o meio externo, que envolve o casco, não vai sofrer nada. Entenderam, gente? Então, se você prioriza que o casco seja de material resistente, você vai comprometer um componente, né? Você vai comprometer o feixe tubular. Agora, se você faz com que o feixe tubular seja de material resistente e faz com que o fluido de processo, que é um fluido corrosivo, passe por dentro do feixe, você vai estar poupando
o seu casco, ou seja, você não vai perder nenhum dos dois. Na operação contrária, você perde o feixe tubular, além de posteriormente perder o casco também. Certo? Bom, e letra C, fluidos com maior pressão, porque o casco tem menor resistência em virtude do seu maior diâmetro. Ou seja, é um tubo de maior diâmetro em relação ao feixe tubular, né? Imensamente maior, e o feixe tubular ele comporta aquela pressão que está passando nele ali, no momento, certo? O casco não, o casco está sofrendo com a pressão de todos os feixes tubulares, certo? E ele, por ser maior, ele apresenta uma resistência menor, certo? Engana-se aquele que acha que todo tubo que é maior, ele resiste mais. Não necessariamente. Não necessariamente, certo? E é o que nos diz o enunciado. O casco tem menor resistência em virtude do que? Do seu maior diâmetro, em relação aos feixes tubulares, certo? Por isso que esses três parâmetros aqui devem ser levados muito em consideração, certo? Na hora de você associar um tipo de permutador ou até mesmo uma forma dimensional de um permutador em relação a um fluido, certo? Temos outras características, como por exemplo, fluidos menos viscosos, certo? São aqueles diferentes daqueles fluidos pesados, são fluidos mais leves. Tem que saber o que? A menos que a perda da pressão deva ser muito baixa, certo? Ou seja, a menos que a pressão, que a queda de pressão seja baixa, deve-se atentar aqui a um tipo de permutador para fluidos menos viscosos. Quando você vai tratar água de resfriamento, certo? Você usa uma escolha de água de resfriamento para quê? Porque ela é fácil de executar a limpeza, certo? Ela é o melhor material utilizado para a limpeza. Inclusive, eu já pude observar na época que eu trabalhei na indústria, um processo de higienização, né? De limpeza de um permutador, certo? Usa-se um hidrojato dentro dos feixes tubulares, certo? Para fazer uma limpeza interna. Ele é limpo por fora, assim como o casco é removido, né? É separado o feixe e o cabo e o casco. E o casco também é limpo por dentro para retirada de qualquer impureza, de qualquer incrustação, certo? E por último aqui temos os fluidos de menor vazão volumétrica, ou seja, são aqueles fluidos que têm a vazão, que passam poucas quantidades em termos de volume por unidade de tempo, certo? Em vista do casco oferecer mais espaço, ou seja, você tem que verificar, ponderar se há necessidade de usar aquele fluido de pouca vazão, certo? Uma vez que um casco possa oferecer um maior espaço, né, para que haja uma vazão maior em termos de volume, certo? Deve ser levado em conta também. E essa última observação aqui, entre líquidos de propriedades semelhantes, que propriedades é essas? Química física, certo? Química em termos de acidez, alcalinidade, propriedades químicas em geral, e físicas, como por exemplo o clássico estado físico da matéria, né? Líquido, gasoso, talvez qualquer um deles. Devem passar pelos tubos aqueles de maior pressão. De maior pressão. Pelos tubos pequenos, pelos feixes tubulares, senhores. Gravem nas próximas videoaulas. Falou de tubos, falou de feixes, são os tubos menores. Falou de casco, é o tubo maior. Ok? Então vamos novamente. Entre líquidos de propriedades semelhantes, atenção, porque eu já falei isso e agora eu vou repetir. Devem passar pelos tubos aquele de maior pressão, como nós acabamos de ver, os tubos menores, eles têm uma capacidade de resistir àquela pressão de trabalho maior, certo? De maior temperatura, certo? De maior temperatura, porque é mais fácil você, utilizando os feixes tubulares como fontes de radiação térmica, é mais fácil do que você fazer o quê? A operação contrária, certo? Você aquece mais por unidade de tempo. E os mais corrosivos, como eu expliquei naquele item B, certo? Se você utiliza os feixes tubulares para transportar, para fazer o papel de condutor do fluido de processo, certo? Você dá preferência para tratar ele com material corrosivo, é melhor, porque você coloca um material de resistência, você poupa o feixe tubular e você poupa o casco. Sem contar que se houver um vazamento, não vai haver o quê? Um acidente direto, né, envolvendo o casco
certo? Danificando assim toda a estrutura, porque afinal de contas, se envolver o casco, também vai atingir o feixe tubular, certo? Bom, senhores, com isso, encerramos aqui a nossa parte introdutória, certo? Lembrando que isso foi somente uma introdução, foi um conhecimento superficial sobre como funciona os tipos, certo? A forma de se comportar e a forma de lidar e até de identificar, como nós vimos pela norma tema, os nossos permutadores. A partir de agora, da terceira, quarta, quinta, sexta, nós vamos ver a matéria como se fosse uma revisão. Vamos ver novamente a matéria, porém com detalhes, com formas mais aprofundadas, certo, sobre o assunto. Bom, como sempre digo, certo? Dúvida, não cultivem dúvida. Tem dúvida? Reveja o vídeo. Reveja o vídeo, certo? Capacitem-se, porque essas duas primeiras videoaulas não foram nada mais do que uma capacitação para o que vocês vão ver a seguir. Não é nada difícil, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas a introdução ela foi feita justamente para facilitar o entendimento, certo? Então, qualquer dúvida, revejam as duas aulas as duas primeiras videoaulas. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau.